Segunda, 6 de novembro. Verso para memorizar. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Um fundamento profético. Ouça Lucas 24, 36 a 49. Falando eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Pergunta 2. O que aconteceu e por que essa foi uma experiência tão crucial para os apóstolos? A princípio, os discípulos não creram por medo. Então, quando viram Jesus e tiveram certeza de que ele estava vivo, não creram por causa da alegria. Você já sentiu que algo era bom demais para ser verdade? Essa foi a experiência dos discípulos e dos outros no cenáculo. Contudo, se Jesus os tivesse deixado apenas com essa experiência, quando ele partisse, talvez a fé deles não tivesse perdurado. Com o tempo, o poder da experiência poderia se dissipar. Eles se esqueceriam ou começariam até a questioná-la. Jesus não se contentou apenas em mostrar-lhes suas cicatrizes e comer peixe diante deles. Ele os conduziu à palavra e lhes mostrou o fundamento profético de sua obra e de seu ministério. Não importava quão grande fosse a experiência que tivessem com ele, Jesus ainda queria que a fé deles fosse fundamentada na palavra de Deus. Também encontramos nesse relato uma motivação para o testemunho, a palavra de Deus. Jesus sabia que para solidificar a experiência dos discípulos, eles precisavam entender por que ele teve que morrer e o que sua ressurreição significava. Era necessário que a cosmovisão deles fosse mudada de um reino político e terreno para a grande solução para o pecado e a vitória de Cristo sobre a morte. O Evangelho era muito mais do que conquistar a soberania política para Israel. Revelava a vitória de Cristo sobre Satanás e garantia que um dia a maldade seria destruída, a terra seria recriada e Deus estaria entre o seu povo. Ele lhes abriu o entendimento para que compreendessem essas verdades que deveriam compartilhar com o mundo. Nossas experiências com Jesus não podem firmar-se sem o fundamento da palavra, incluindo as profecias que apontam para a história e para os eventos que incluem o primeiro e o segundo adventos de Cristo e conduzem a eles. Com essas verdades firmemente compreendidas, estaremos prontos e motivados para a missão.
Você está bem fundamentado nas profecias que apontam para a primeira e a segunda vindas de Cristo? Nos últimos dias, por que devemos estar firmados na palavra? E por que entender as profecias é tão crucial para a missão?